boa noite a todos. Queria chamar nossos convidados. Marisa Lajolo, por favor. Márcia Camargos. E Eva Furnari. E o bendito fruto da mesa, Léo Cunha, nosso escritor. Obrigada a todos. Eu brinquei com a questão do bendito fruto, porque uma queixa das escritoras presentes é que as mesas estavam cheias de homens, com muitos homens, e não tinha muitos nomes femininos. É uma queixa da Cláudia Roquette Pinto e outras. É uma brincadeira, claro, né? Mas nós reparávamos mesmo que em muitos assuntos havia mesas, né, compostas por homens, e agora nós temos uma grande maioria de mulheres, né? Esmagadora maioria. Então, vou fazer uma breve apresentação dos nossos escritores. Márcia Camargos é jornalista, biógrafa, romancista, doutora e pós-doutora em História Social pela USP. Coordena o Centro de Documentação e Memória da Pinacoteca do Estado. Entre seus livros estão Monteiro Lobato, Furacão na Botocúndia, com Carmen Lúcia de Azevedo, que ela escreveu com Carmen Lúcia de Azevedo e ganhou o Prêmio Jabuti. Outro livro importante na sua bibliografia, A Semana de 22, Entre Vaias e Aplausos, de 2002, Prêmio da Academia Paulista de Letras. A Travessia do Albatroz, romance, e Entre a Vanguarda e a Tradição, os artistas brasileiros na Europa, de 1912 a 1930. É curadora da obra de Monteiro Lobato. Marisa Lajolo, mestre e doutora em letras pela USP, pós-doutorado na Brown University, professora titular de teoria literária da Unicamp e ensaísta. Livros, entre os seus vários livros publicados, Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo, de 1993, Como e Por que Ler, o Romance Brasileiro, de 2004, Monteiro Lobato, Livro a Livro, da Unesp, Prêmio Jabuti, de 2009. Vamos lá. Eva Furnari, autora e ilustradora de literatura infantil, arquiteta e professora. Ganhou vários prêmios Jabutis e outros prêmios em várias categorias da Finilige, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, com traduções na Itália, México, Colômbia, Guatemala, Equador, entre outros países. Entre seus mais de 60 livros estão O Anjinho, Circo da Lua, Cacuete, Tartufo, O Segredo do Violinista e muitos outros, todos muito premiados. Enfim, a Eva, um emblema da literatura infantil e juvenil. Agora, Léo Cunha. Léo Cunha é autor de livros de ação, aventura, humor, terror e poesia. Possui mais de 40 publicações dirigidas ao público infantil e juvenil. Prêmios importantes como Jabuti, João de Barro, diversos selos altamente recomendáveis da Finilige e muitos livros selecionados para o PNBE, Programa Nacional Biblioteca na Escola, do FNDE. É formado em jornalismo, publicidade, economia, mestre em biblioteconomia e com doutorado em cinema. Traduziu, entre outros, Cortázar, Shakespeare e Charles Dickens. Livros, entre seus livros importantes e premiados, Em Boca Fechada Não Entra Estrela, Cantigamente, Conversa para Boi Dormir e muitos outros. O Léo também é professor da Universidade de Belo Horizonte, enfim, em Belo Horizonte, e com uma formação, como vocês viram, eclética, bastante, que ele consegue, de fato, tão novo, com uma diversidade grande nas suas
abordagens. O tema da nossa mesa é a literatura infantil e seus passos de gigante. A quantas anda o gênero no Brasil? Tem uma ementa que eu vou seguir à risca, porque é uma ementa que pode proporcionar aos nossos escritores falarem dentro das suas, cada um dentro daquilo que desenvolveu ao longo da vida, da sua vida de escritor, e, enfim, vão poder falar à vontade, tomando os rumos que desejarem. Enfim, seriam 3 perguntas, todas, né, de uma vez só para cada um, e depois vamos falar individualmente da obra de cada escritor. Como a literatura no Brasil se renova a partir da sua tradição? É a primeira. Existe uma tendência internacional seguida por autores nacionais? Há critérios claros que separam a ficção adulta da ficção infantil? Gostaria de que a Eva Furnari começasse. Ficou surpresa, Eva. Bom, eu trouxe aqui um PowerPoint. Alguém pode colocar lá na tela para mim? E eu, como que tem meus colegas aqui vão falar sobre isso? Sem som, Produção, o som, por favor, para a Eva. Gente, eu sempre tenho que fazer tudo meio diferente, entendeu? Da norma. Melhorou? Melhorou. Vou levar uma bronca do técnico lá. E se você puder colocar a imagem para mim, agradeço. Então, repetindo, os meus colegas vão falar sobre texto e literatura. Eu pensei em trazer alguma coisa sobre imagem, e nós temos bem pouco tempo, né? E eu acredito que a literatura infantil, ela acompanha a mudança da sociedade nos últimos 50, 60 anos, né? Nós tivemos uma revolução profunda, né, no século XX, principalmente na segunda metade, e a literatura infantil, eu acredito, ela acompanha essa mudança. Então, nós passamos de um sistema autoritário para uma democracia, isso faz uma enorme diferença, né? E temos agora uma liberdade que a gente não tinha antes, quando os autores brasileiros e autores do mundo inteiro começaram a escrever. A tecnologia, a qualidade dos livros mudou profundamente nesses 30, 40, 50 anos. E eu pus aqui a palavra consumo também, porque eu acho que a criança, nesse período aí de meio século, ela passou a ser uma peça muito importante da sociedade. Ela passou a representar uma parte do mercado de consumo, em todos os sentidos. Educação, vestuário, serviços, inclusive literatura. Então, nós estamos, eu acho, né, num contexto onde a criança passa a ser muito importante. Eu vou falar aqui de 2 detalhes, já que eu tenho só 5 minutos para falar. Que o primeiro detalhe se chama trem-bala, que é o seguinte: eu acredito que nós estamos numa sociedade da velocidade, né? Parece que nós estamos todos num trem-bala, todo mundo pedindo para descer, para parar um pouquinho e ter algumas paradas, né? Então, estamos ligados no 220, e principalmente as crianças também estão ligadas nesse 220, né? Elas foram extremamente estimuladas por uma crença da psicologia, pela educação, pela pedagogia, de que precisávamos estimular para que as crianças se desenvolvessem melhor, ficassem mais inteligentes, mais críticas e tudo mais. Só que isso tem 2 lados. Por um lado, as crianças hoje estão numa inquietação tremenda, elas estão realmente ligadas nesse 220 e com uma dificuldade tremenda de concentração, né? E a leitura, a literatura, ela pede uma concentração, um silêncio, um debruçar, um se aquietar para poder absorver aquilo que ela está lendo, né? Então, eu acho que nesses últimos 20 anos, começou isso na década de 60, os educadores
e até os produtores de literatura, os educadores começaram a buscar alguma coisa que aquietasse essas crianças. As crianças não eram mais capazes de ficar 4, 5 horas numa sala de aula absorvendo mais conteúdos. Então, o que aconteceu? O livro infantil, esse é apenas um detalhe, hein, gente? O livro infantil, ele acabou sendo um instrumento da escola. A escola se utiliza dos livros das mais variadas formas como meio de educação. Por quê? Porque a criança, ela precisa brincar, né? Aqui, o resgate natural. Deus tinha feito um esquema de aprender através do prazer, e isso funciona. Então, de certa maneira, esse é um fator extremamente importante dentro da literatura no Brasil e em outros lugares do mundo também, onde esse vínculo aumentou muito a venda de livros, isso aumentou a produção, e com o aumento de produção, é obviamente que muda a qualidade, muda a impressão, muita gente faz, muita gente se interessa pelo assunto. Então, o livro, de certa maneira, nos devolve ao ritmo humano. A leitura é muito diferente da TV, do videogame, de tudo mais. Vou colocar mais um detalhe, que é só para abrir o debate mesmo, que é a ilustração. A ilustração, eu acho que ela acompanhou esse desenvolvimento da literatura no Brasil e em outros lugares do mundo, né? Eu disse antigamente aqui, de uma maneira bem genérica, o desenho costumava ser a reprodução fiel da realidade, ou então era caricatural. Eu trouxe aqui um desenho do Voltolino, com maior respeito, né? Eu chamei de caricatural, mas era uma maneira de representar o que Monteiro Lobato tinha escrito, representar fielmente. Trouxe mais uma imagem, que é uma das primeiras imagens de ilustração do Alice no País das Maravilhas, que, observem, é uma ilustração tradicional, acadêmica, realista, de uma história completamente nonsense, né? Então, a ilustração começou dessa maneira, ela estava a serviço do texto. Só que, nesses 30, 40 anos, 50 anos, isso mudou bastante, né? O trabalho do ilustrador hoje não se restringe somente à reprodução literal das situações do texto. Ele foi muito além. Trouxe aqui um livro da Marilda Castanha, até que é um livro do Léo Cunha, né, ilustrando o Cantigamente, do Léo Cunha. Essa liberdade aparece no desenho da Marilda, né? Eu trouxe algumas imagens aqui, não de todos os ilustradores, mas de alguns ilustradores que vão muito além daquilo que o texto está contando. Então, essa liberdade, ela abriu novas portas. A graça, eu acho que hoje, ela vem da estética também, e não só do significado lógico do texto. Nós estamos extremamente ligados à estética, muito mais do que a gente pensa, né? O mundo do consumo hoje, ele gira em torno da estética, da moda. A gente troca de carro, a gente compra roupa nova, a gente muda a decoração da casa, uma série de coisas em função dessa fome estética que o ser humano tem. E o livro infantil está inserido nisso, a ilustração. Então, eu trouxe aqui mais 4, 5 ilustrações só. Uma ilustração do Nelson Cruz, onde ele coloca aqui um clima, ele até usa ele deforma o corpo, o ponto de vista, a perspectiva, para conseguir o efeito que ele quer. Então, essa é uma liberdade que não existia antes, essa é uma coisa nova, pela qual a gente passou. Talvez até se possa dizer que existe um humor estético. Eu trouxe aqui uma ilustração de um livro alemão, completamente diferente. Há uma tendência mundial de substituir o velho conhecido que já foi digerido, principalmente no nível estético. Então, existem ilustrações acadêmicas e realistas, mas são uma releitura com uma nova estética. Esse é um livro muito bonito da Kozak, chamou Alfaiate.
há também uma tendência em se aproximar do ingênuo e do espontâneo, já que todo esse movimento da revolução da contracultura e tudo mais, nós derrubamos aquelas regras e aquelas normas que nos afastavam de nós mesmos. Hoje há quase uma necessidade, uma vontade de recuperação desse espontâneo. E isso aparece na ilustração. Então, essa é uma ilustradora francesa. Aqui temos a nossa querida Ângela Lago, que também rompe esse padrão mais antigo. E acredito até influenciado pela espontaneidade e pela pureza do desenho infantil. O desenho da própria criança começa a influenciar os ilustradores. Esse daqui também é Cristina Voltz, que tem um trabalho de colagem muito interessante. A Eva Furnari. Esse foi um livro marcante na minha vida, porque as crianças desenhavam, redesenhavam o meu desenho, e isso eu achava o máximo, achava que ficava muito melhor que o meu trabalho. Isso começou a retornar para mim, influenciar o meu trabalho. Então, eu comecei a absorver essas leituras das crianças, porque elas são muito livres. Não uma liberdade de adulto, é uma liberdade diferente, é uma liberdade até pelo desconhecimento, né? A Mariana Massarani também, que tem essa coisa de influência do trabalho infantil, que tem um trabalho belíssimo. E aí, uma última ilustração. A ilustração, então, hoje, eu acredito, ela está mais próxima da arte do que um mero serviço em função do texto. Então, eu trouxe o Roger Mello, que é um artista, eu considero ele um grande artista, e, graças a Deus, ele está nessa área do livro infantil. E aqui, só para fechar, o artista tira as coisas do lugar certo, o fruidor é que precisa buscar um novo sentido. Bom, era isso, gente. Espero não ter passado demais o tempo. Tentei falar depressa. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Eva. Léo, por favor. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, o Itaú Cultural pelo convite, principalmente, né, nas figuras do Claudinei e da Cláudia. Dizer que acho muito legal de ver a literatura infantil com uma mesa, né, dividindo espaço aí com outros temas, outros gêneros. Não é sempre o que acontece. Hoje mesmo eu estava almoçando aqui no Reserva Cultural, que tem um cinema e restaurante e livraria, e eu vi lá várias estantes, e cada estante tem 2 tipos de livro. Então, um é cinema e teatro, outro é fotografia e design, arquitetura e design, o outro é pintura e música, e o outro é literatura infantil e culinária. Então, eu falei, bom, né, já estamos aqui num outro olhar, né? Eu queria agradecer também as palavras da Suzana me apresentando, principalmente por ter me chamado tão jovem, né? Fiquei feliz. Eu que estou completando 20 anos de literatura infantil esse ano. Né? Em 91 eu lancei meu primeiro texto, foi publicado na revista Recreio, e depois, desde então, não parei mais. Mas é bom ouvir isso muito jovem, porque eu acostumei eu tenho cara meio de novo, apesar de eu ter 45 anos, e durante muito tempo eu fui chamado, especialmente em Minas, né, o jovem escritor mineiro, o jovem poeta mineiro Léo Cunha, e anos e anos e anos. E aí, no ano passado, de repente, eu abro o jornal, saiu o veterano Léo Cunha, e eu dei um salto assim, do jovem Léo Cunha para o veterano Léo Cunha, que me assustou. Então, é que a produção é grande para o tempo de vida, realmente. E outra palavra também que eu gostei de você falar, que é um escritor tão eclético, né? A gente fala eclético quando a gente gosta, porque quando a gente não gosta, a gente fala relativista. Não, né? Não, vê só. Formação. Versátil é melhor ainda. Não, eu estou brincando com você, Sandra. Mas realmente eu tenho uma formação quase esquizofrênica. Né? Dizem que é porque eu sou gêmeos ascendente em gêmeos, que, portanto, eu sou um homem de 4 caras. Mas isso eu acho que tem mais a ver com a minha história mesmo como leitor. Porque eu cresci dentro de uma livraria, praticamente. A minha mãe foi fundadora e proprietária de uma livraria de livros infantis em Belo Horizonte, desde a década de 70 até a década de 90, 92. Né? Marisa conheceu, Suzana, a Eva conheceu, a livraria Miguelim, a editora Miguelim também,
que foi muito importante no mercado da editoração, do livro infantil. E eu cresci dentro dessa livraria. Eu ia para lá todos os dias, vendia livro, indicava livro e li de tudo que existia. Todos os livros existentes no mercado nos anos 70 e início dos anos 80, eu li. E eu acho que isso me deu esse ecletismo, assim, me levou para esse ecletismo, porque eu fui vendo que existia muita coisa interessante na literatura infantil brasileira, né? Existia uma tradição, vamos dizer, que eu acho que as duas vão poder falar muito melhor que eu, né? Essa tradição, essa linhagem, essa matriz lobatiana muito forte da irreverência, da brincadeira, do humor, da imaginação, da intertextualidade muito forte e que eu curti muito e li várias vezes, né, todos os livros da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Também existia uma outra linhagem mais poética, né, que passava lá por Cecília Meirelles, mas também passava muito por uma prosa poética do Bartolomeu Campos Queiroz, que infelizmente não pôde participar hoje, mas que é um escritor muito querido e que me influenciou muito, né? E eu tinha muito contato pessoal com ele na minha infância. Ele era vizinho da livraria, ia muito lá e tal. E então essa prosa poética do Bartolomeu e depois Rosiana e Elvira Vinha e vários outros escritores que foram nessa linha, que também de alguma maneira me influenciaram, né? Então eu tenho também esse lado de uma prosa poética aí nesse meu estilo, sem estilo, vamos dizer. Também uma produção ampla, não ampla na época, mas pelo menos muito rica, de crônicas, não para crianças pequenas, mas para pré-adolescentes, para adolescentes, né? Eu sou daquela geração que ficava esperando o próximo para gostar de ler, né? A coleção maravilhosa, com o título maravilhoso da Ática, que tinha lá, né, que eu descobri as crônicas de Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga, nos primeiros volumes, e depois foram acrescentando outros, né? Carlos Eduardo Novaes, e Veríssimo e outros, Milo Fernandes. Então, eu acho que essa mistureba de leituras que eu tive a oportunidade de fazer na minha infância acabou me transformando num escritor também que vai atira para muitos lados, né? E eu acho que isso tem um lado bom também, né? Eu sou muito voraz nesse sentido e por isso também que eu estudei tanta coisa, como a Suzana mostrou, né? Fiz graduação em jornalismo e administração, fiz mestrado na ciência da informação, fiz doutorado no cinema. Então, isso eu acho que reflete na minha produção, que também vai para a crônica, vai para a prosa poética, vai para a poesia propriamente dita, vai muito para o livro do humor, né, que aí meio na linhagem de Lobato, Silvio Ortoff, enfim. Né, eu acho que com isso eu acho que é uma primeira fala para mostrar um pouco dessa riqueza que existe aí na literatura infantil brasileira e que eu, felizmente, pude, né, acompanhar muito de perto. Léo, para quem não pensava em ser escritor nem professor, até fazer jornalismo, né? Foi uma caminhada. A literatura, eu comecei a ir para esse caminho na época da minha faculdade de jornalismo, quando tinha disciplina de teatro, eu comecei a criar umas esquetes, umas pequenas cenas, né, pequenas peças, e o professor estimulava muito isso, gostava, a turma gostou, e a partir daí, né, em 1988, 89, eu comecei a levar a sério, e em 91 já comecei a publicar. Márcia, por favor. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigada, também queria agradecer o convite, igualmente na pessoa do Claudinei e da Cláudia, e cumprimentar os colegas aqui presentes e todo mundo aqui, e dizer que, se a gente fizer aí uma disputa de quem é o mais esquizofrênico, eu me candidato, talvez saia ganhando também, porque eu escrevi ensaio, biografia, livros memorialísticos, impressões de viagem, romances e até literatura infantil. E quando eu comecei a resolver, enfim, enfrentar isso daí, me falaram, mas você não é uma escritora infantil. E eu falei, ninguém nasce assim, com carimbo na testa, né? Você não é uma autora infantil até você se tornar uma autora infantil. E aí tem toda assim, uma série de técnicas
que você apreende e acaba, de certa forma, conseguindo fazer um pouco disso, e eu acho que contribui muito o fato do jornalismo, que o jornalista é meio assim, precisa ser safado, né? Ele precisa catar rapidamente as informações e transformar aquilo numa linguagem, e isso te dá uma certa agilidade para pegar as diferentes linguagens e até tese, né, na universidade, tem toda uma linguagem, você precisa mostrar que você é inteligente, que você leu tudo, que é profunda, tem consistência e conteúdo. Mas, enfim, a Eva falou das ilustrações que realmente hoje dialogam o tempo todo com o texto, e não só no livro infantil, elas, em todos os outros livros também, em geral, o texto não assume mais aquela postura de apêndice só para ilustrar e valorizar o texto, pelo contrário, há um diálogo, uma interpenetração constante entre os dois. E agora eu sou lobatiana, né? Eu acho que, no princípio, todos nós éramos filhos de Lobato, os leitores e os escritores, eles acabavam bebendo e se inspirando diretamente ali no criador da nossa literatura infantil brasileira. Mas agora, é claro, já na terceira ou quarta geração dos autores infantos juvenis, as fontes se multiplicaram muito, o mundo se transformou e a gente hoje enfrenta aquele desafio de renovar na tradição, de falar e dialogar com a contemporaneidade sem perder assim as raízes e conseguir o frescor do atual e do moderno, mantendo a conexão com os clássicos fundantes, dos quais nós todos somos devedores, né? E, ou seja, o escritor infantil hoje ele precisa ser universal, cosmopolita, nesse planeta todo conectado pelas redes sociais, sem abrir mão da sua individualidade e das referências locais e racionais. E, aliás, é algo que o próprio Monteiro Lobato ele já fazia com grande maestria no início do século XX, quando ele ambientava aqueles seus personagens, né, das gostosas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, ele ambientava toda aquela turminha ali num Brasil agrário, naquele sítio tão gostoso, mas, ao mesmo tempo, ele fazia com que seus personagens dialogassem com os filósofos da Grécia Antiga, com os cientistas europeus, com os estadistas, os mandatários, os presidentes, os pesquisadores. Eles iam em viagens espaciais e também viajavam ao passado e ao futuro, e sempre mantendo uma conexão muito forte com as origens rurais e os sabores da roça. E isso não foi uma invenção do Lobato, obviamente, mas ele estava consciente daquilo que o Leon Tolstói tinha dito, né? Canta a tua aldeia e serás universal. E esse é o caminho não só para a literatura infantil, mas eu acho que para a literatura em geral. A grande diferença que eu acho que hoje há uma maior preocupação também. O escritor infanto-juvenil tem que estar ligado aí nessa questão da inclusão e da alteridade. E como os livros infanto-juvenis têm também um caráter didático, já que falam com um público, né, informação, a criança uma pessoa em formação, eles acabam assumindo o duplo papel, que é o de divertir e de educar, de passar os valores. E eles precisam, então, manter uma preocupação hoje também com aquela questão do politicamente correto, mas sem ser moralista, obviamente, né? Coisas que no passado não existiam. Os personagens do Lobato podiam catar e matar onças, e tem toda também aquela questão, né, do Lobato, da tia Anastácia, daquele politicamente incorreto, que a Emília chamava a tia Anastácia de minha negra beiçuda, etc. E tal. E hoje é uma série de valores e parâmetros que os autores infantis precisam respeitar. E, ao mesmo tempo, eles têm que também abordar questões que afetam essa sociedade, como, né, a Eva falou, uma sociedade em constante transformação. E esse autor tem que lidar com todas essas questões, porque faz parte do papel dele também contribuir, como eu falei, com valores, com algumas opções
e esse caráter educativo também dos livros infanto-juvenis. Então, lidar com essas questões das famílias ampliadas, né, que o pai separa e casa de novo, e daí tem os seus, os meus, os deles, os nossos, e etc. Crianças com necessidades especiais, com as suas características regionais, populações de risco, e crianças que são filhos de pais homossexuais, por exemplo, né, de casais gays que adotam crianças. Então, todas essas questões acabam entrando no escopo e no alvo de preocupação e se tornam temas para os escritores infanto-juvenis desse terceiro milênio. Então, ele precisa estar atento a todas essas novas questões que estão aí colocadas na pauta do dia para falar com esse jovem em formação e conseguir atrair esse jovem para a leitura, que também é um outro grande desafio, com tanta concorrência que a gente tem aí de internet, de joguinhos, enfim, essa velha questão se o livro em papel está morrendo ou não, né? E depois disso, eu não vou me alongar mais, porque eu acho que eu já esgotei o meu tempo, mas falar um pouco mais também nessa questão aí de o livro cumprir alguma função social também, né? Da minha experiência como escritora voluntária do setor de educação da Escola Florestan Fernandes do MST, que ali a gente faz reuniões com os setores educativos, porque o MST tem muito claro, nenhuma criança fora da escola. Então, mesmo aquelas que estão em assentamentos, morando ali em barracas de lona, elas frequentam as escolas e há uma parceria sempre com as prefeituras locais dos lugares dos assentamentos e do MST. E aí existem algumas questões pontuais que, por exemplo, só para dar um exemplo claro, assim, tem 2 livros, né, que eu publiquei pela Expressão Popular a partir dessas conversas com os educadores. Então, eles trazem várias questões, desde questões de como lidar com a sexualidade até outras assim bem prosaicas, que, por morar debaixo de uma barraca, essas crianças, não há divisão entre sala, cozinha, então elas acabam indo para a escola com aquele cheiro de Maria Fumaça, né? Chamadas de Maria Fumaça, porque a mãe está ali cozinhando a lenha, e elas chegam lá cheirando a fumaça. E isso criava uma série de problemas. Então, você discute com elas e acaba criando histórias em que você levanta essa questão para poder ser colocada em sala de aula com as outras crianças da cidade, para que aquilo seja revisto e de repente, superado, né? Então, é um desafio hoje, é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é algo muito rico para o autor infanto-juvenil, de estar em contato com todas essas questões novas aí que estão mobilizando a sociedade em vários setores, para a gente incorporar e discutir essas questões no livro infantil, sempre sem perder, claro, o lúdico, o gostoso, a magia e o encantamento, que é o ingrediente fundamental dos livros para as crianças, né? Senão fica uma coisa que foge completamente do... Márcia, você acha que a produção atual atende, em certa medida, a essas crianças, a essa realidade com a qual você lida, enfim? Olha, nessa minha experiência, sim, e o interessante é que essa editora ela acaba produzindo livros a custo muito baixo, e não é só por causa da questão dos escritores serem voluntários, porque, no final, a gente ganha 5%, 10% do preço de capa, então, não somos nós que oneramos o preço do livro, né? Eles conseguem livros a R$3, R$4, R$5, livros bem feitos, bem impressos, num bom papel, e, muitas vezes, esses livros chegam em escolas distantes, onde os próprios professores, que não são do MST, dizem que foram os primeiros livros que eles puderam receber e levar para casa, né? Então, acaba extrapolando, inclusive, a função de atender as próprias crianças dos assentamentos do MST, sabe? Eu acho que é uma experiência bastante interessante. E eles são muito exigentes, né? É interessante também que a gente faz o livro, discute, eles dão os palpites e, no final, é uma criação quase coletiva. E é bastante gratificante de você poder dar a sua pequena contribuição para a gente que está assim, ter uma luta contínua, uma vida tão dura ali, e poder contar com esse espaço de magia, de brincadeira e de sonho, e sem esquecer o sonho. Ou seja, a gente lida com essas questões muito objetivas e pontuais, mas sem esquecer a magia, a fantasia e o sonho. É isso que a gente tenta fazer. Marisa Lajolo, por favor. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Claudinei, obrigada, Cláudia, pelo convite.
Eu acho que eu vou tentar seguir um pouquinho aqui o roteiro que a Suzana tinha anunciado, né? A começar do título da nossa mesa, A Literatura Infantil e Seus Passos de Gigante, a quantas anda o gênero no Brasil. Eu acho que a literatura infantil brasileira, ela anda a passos de gigantes, ainda com botas de 7 léguas. Eu tenho aqui 2 números que eu acho que são interessantes. No ano passado, a produção total de livros para crianças e jovens, número de exemplares, superou 70 milhões de livros, enquanto a produção para adultos não chegou a 40 milhões de livros. Então, eu sei que quem mexe com letras não gosta muito de números, mas eu acho que é a hora da gente começar a pensar nisso, não é, para poder ser um pouco menos ingênuo e um pouco mais realista relativamente a discussões sobre literatura. Bom, há critérios claros que separam a ficção adulta da ficção infantil. É a última questão aqui da listinha da Suzana, mas eu queria começar por ela. Eu sou pouco otimista. Eu acho que a diferença que na fala da Márcia, sobretudo, eu acho que se delineou, se sugeriu, se insinuou um dos parâmetros muito claros que separa a literatura infantil e juvenil da literatura adulta. A literatura infantil e juvenil, ela é tutelada, ela é censurada, ela é adotada por adultos para ser lida por crianças, ou seja, há um intermediário na circulação da literatura infantil, que é quem determina o que é bom para as crianças lerem. E é curioso que eu sou dessa geração aí que o Léo falou, né, da geração dos anos 60, que a gente achava que a literatura infantil era uma maravilha, porque estávamos vencendo a ditadura, etc. e tal, a literatura ia deixar de ser moralista, ia deixar de ser educativa. Mentira, ela nunca deixou de ser moralista e ela nunca deixou de ser educativa. O que mudaram foram os padrões da educação e os padrões da formação que a literatura infantil oferece. Então, o que nós temos hoje é uma coisa chamada parâmetros curriculares e temas transversais que determinam o que as crianças devem ler. E, num certo sentido, influencia o que se escreve quando se quer ser lido por essas crianças. Esses mesmos números aqui que a gente não gosta muito mostram que o governo brasileiro é o grande comprador de literatura infantil e juvenil nesse país. Você tem o programa da biblioteca da escola, você tem o programa da literatura para ensino médio, você tem o PNDE, enfim, você tem várias siglas e você tem muito dinheiro. A literatura infantil e juvenil, ela vende muito, ela vende bem, e é exatamente a área na qual é mais fácil a profissionalização do escritor. Então é muito interessante, porque eu tinha uma velha tia que ela contava assim, ela morava na beira de uma estrada e ela dizia assim, quando eu vejo caminhão passando, quer dizer que a economia do país vai bem. Estão produzindo e estão vendendo. E quando eu vejo bienais de livro, e eu vejo os estandes de bienais de livros, os estandes de editoras, e quando eu vejo a multiplicação das editoras, e quando eu vejo a inserção de capital internacional no parque editorial brasileiro, eu vejo que nós estamos numa posição privilegiada. Nós trabalhamos com uma produção que tem um mercado cativo responsável pelo governo, e uma produção que é consumida com uma certa facilidade, é bem azeitada a máquina pela qual os livros infantis e juvenis circulam. E nessa máquina azeitada, os destinatários finais, que são a criança e que são o jovem, eles têm muito pouca voz ativa. É claro que tem exceção, todo mundo tem o vizinho, o tio, o primo, o sobrinho, etc. e tal, que adora ler, que vai para casa, que derruba estantes, mas voltando aos números, se eu estou falando numa população brasileira e numa situação educacional como a brasileira, a grande maioria das crianças lê os livros que os professores escolhem, e os professores escolhem aquilo que o MEC pré-escolheu, que por sua vez foi escrito já se pensando nos que os parâmetros curriculares sugerem e nos temas transversais. A Márcia também aludiu a uma questão interessante que eu queria pegar agora a partir da... Existe uma tendência internacional seguida por autores nacionais. Não é que existe uma tendência... A redação desse texto sugere que há uma tendência internacional a que os autores brasileiros seguem atrás. Não é isso. Há uma tendência internacional da literatura infantil. A literatura infantil virou passos de gigantes a partir da Segunda Guerra Mundial, quando foi fundado o IB, o Instituto de Livros para Crianças e Jovens, e se viu naquela época, os fundadores do IB entenderam que a literatura infantil era uma forma de construção da paz. Esta ideia vige até hoje e, num certo sentido, nós continuamos acreditando que a literatura infantil é uma forma de criar pessoas melhores.
E isto é uma tendência internacional. Agora, esse criar pessoas melhores ganha marcas históricas muito claras. Então, a Márcia aludiu à questão do Monteiro Lobato ser politicamente incorreto. Na minha perspectiva, é uma bobagem do tamanho do gigante da literatura infantil. Achar que as crianças vão começar a matar a onça porque eles matam a onça é tão tonto quanto acreditar que criança vai matar gato a paulada se canta "Atirei um pau no gato, totô". Ou se acredita que vai se matar lobo... Vocês têm, a gente tem versões do Chapeuzinho Vermelho em que o lobo não é mais morto pelos caçadores, o lobo é remetido a uma reserva ecológica. Bom, vocês estão rindo, mas isto não é para rir, isso é para chorar, porque nós estamos vivendo uma situação na qual isto é uma qualidade. Então, no caso específico dessa obra do Monteiro Lobato, na própria história da caçada da onça, depois que as crianças matam a onça, os bichos da floresta se revoltam e invadem o sítio. Ou seja, os bichos tomam a si a vingança da morte da onça. Não precisa ninguém chegar e pôr uma nota de rodapé e dizer: vejam, meninos, não matem a onça. Bom, então eu acredito que a situação é esta, mas é exatamente aqui que nós estamos. E o Léo falou que ele é dos Gêmeos, eu sou Touro, né? Eu acho que a minha perspectiva é sempre pragmática, quer dizer, eu acho que quanto mais nós discutirmos e quanto mais nós estivermos conscientes destas limitações que a literatura infantil contemporânea sofre, melhor nós vamos cumprir o papel que nos reserva a nossa vida nesse pedaço do planeta e neste momento da história da Terra. Quer dizer, nós ignorarmos isso, nós entrarmos num discurso idealizado e num discurso ingênuo sobre os valores da literatura e os valores da leitura, nós continuaremos carregando água para um moinho que talvez seja um moinho alheio. É isso. Bom. Marisa, eu só vou aproveitar, já que você falou nos programas de compras governamentais, como é que você vê, quer dizer, essa questão das compras e a utilização desses livros, né, que são distribuídos aos milhares, enfim, para as bibliotecas, e está havendo uma utilização adequada ou ainda falta muito para que isso aconteça, para que, enfim, eles tenham um destino certo? Então, eu continuo a ser uma pessoa otimista. Olha aqui, em 1982, 92, 2, quase 12, quase 30 anos, né? Foi o primeiro programa de distribuição de livros a escolas, foi um programa chamado Ciranda de Livros, que era uma iniciativa privada ligada a uma ONG, a uma associação. Bom, de lá para cá, nós tivemos uma melhora substantiva, tanto na distribuição dos livros, em termos quantitativos, quanto na preocupação, na formação do professor para que ele saiba utilizar esses livros que ele recebe. Resolveu a questão? Absolutamente não. Nós continuamos tendo várias escolas, vários usos, várias situações nas quais a leitura se empobrece pela baixa formação do professor, porque se o governo conseguisse formar melhores professores, ele não precisava gastar tanto dinheiro formando mediador de leitura, inventando coisas para suprir o fato de que os professores não conseguem ler leitõezinhos e leiam leitãozinhos e tropecem quando estão lendo uma história para criança. Então, esta formação do professor, eu sou otimista porque eu acho que de tantas pessoas falarem que o professor precisa se formar melhor, alguma hora alguém vai acreditar nisso e tomar providências concretas. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos um descompasso entre, de um lado, o volume de dinheiro investido na questão dos livros e, por outro lado, o baixo rendimento desses livros numa situação escolar. Com esse tempo todo que nós temos de programas de leitura, eu estou aqui, me avisaram que era para eu não trazer papeizinhos hoje aqui, por isso que eu deixei minhas apostilas todas lá na bolsa. Mas a gente veria que faz 30 anos que se investe, que se compra livro, e, num certo sentido, está aprimorado o sistema de compra de livros. Você tem categorias a serem analisadas, etc. e tal, e acontecem estas coisas do Lobato, da censura, do patrulhamento, etc. Mas eu acho que nós estamos melhores do que nós estávamos há 30 anos. Podíamos estar muito melhores, mas estamos melhores. Obrigada.
Só Fala, Márcia. Emenda isso que a Marisa falou, né, realmente desse politicamente correto, essa cobrança toda em relação ao Lobato, né, e a gente pergunta, como ela falou, ninguém vai sair matando onça, e teria alguma graça, em vez da Emília falar minha negra beiçuda, falar minha amiga afrodescendente para a tia Anastácia? Quer dizer, perde totalmente a graça da Emília. E isso também, parece que depois dessa história toda da caçada de Pedrinho, surgiu assim uma grande polêmica, queriam fazer um manual para o professor seguir, e, enfim, ele teria que explicar isso e aquilo para a criança, e isso é desprezar, é uma coisa assim, Lobato prezava a inteligência da criança, então a criança sabe discernir, e o professor também, que muitos deles foram formados lendo Monteiro Lobato, eles também têm instrumentos para, na sala de aula, em vez de proibir o livro, ou seja, varrer aquilo para debaixo do tapete, não, trazer à tona e discutir a questão toda, essa questão do eventual preconceito racial, se existe hoje ou não no Brasil, e, pelo contrário, né, enriquecer o debate e trazer isso para a sala de aula, e não esconder e, ao mesmo tempo, um pouco tutelar o professor, que é uma pessoa que tem todo o instrumental para lidar com esse problema, por mais que ele ganhe mal, por mais que ele seja, enfim, não tão valorizado como deveria ser. Né? Essa questão do politicamente correto, é bom lembrar também que não é exclusivo nem privilégio da literatura infantil. Essa semana mesmo eu li uma notícia de que um dos livros mais famosos da Agatha Christie, que é o caso dos 10 negrinhos, está sendo relançado como e não sobrou não, isso é verdade, não é piada não, e não sobrou nenhum. É o título que conta, né, o final da história. Mas isso é verdade, já está lançado o livro, né? Oi. Mas há uma versão em inglês antiquíssima que se chama Then There Were None. O melhor título é Os 10 Negrinhos. Não sei se é porque a gente está na nossa memória afetiva, é tão, né? Agora, ela tem também os 3 ratos cegos, que aí pode ser os 3 ratos deficientes visuais. Né? Mas existem, fora essa brincadeira, existem sim, eu tenho livro em mais ou menos umas 8, 9 editoras, e algumas delas têm orientações bem claras, assim, olha, esse tema aqui não adianta nem querer tocar. Né? Algumas é questão de sexualidade, outras é questão de droga, especialmente para o adolescente. Né? Porque para a criança, realmente, eu nem nunca tinha pensado em trabalhar com questão de droga e sexualidade. Né? Eu até brinco com os alunos, eu vou fazer um Kama Sutra para bebês que vai chamar Berço Sutra. Esses temas existem, indicações, e eu acho assim, claro, né, é frustrante para o escritor, mas mesmo assim eu acho que ainda há uma grande liberdade, tem milhões de possibilidades. Eu assim, dos meus 40 livros, talvez 2 ou 3 teve algum pedido da editora para falar, olha, troca essa ceninha aqui, ou troca essa palavra aqui. Não acho que tenha sido nada que me agrediu, não, sabe? Acho que foi até um desafio para tentar criar uma solução mais interessante, né? Ou mais divertida, ou mais assustadora, dependendo da história. Mas realmente existem, isso que a Marisa falou, acontece, né? Os parâmetros curriculares acabam norteando muito, às vezes até assim, a editora nem é assim, pedir para mudar, mas assim, querer textos que atendam aquilo ali, né? Aceitar, publicar, aprovar textos que tenham, que respondam a esses parâmetros. Eu, como meus livros quase nenhum atende a nenhum desses parâmetros, a não ser esse parâmetro, tem uns parâmetros melhores, que são ética, ou qualquer história, na verdade, você pode entender como parâmetro da ética, praticamente. Né? Então, eu acabo falando com os editores, isso aqui né, tem a ver com a questão da ética, diversidade cultural também, praticamente qualquer texto dá para se pensar nessa linha, mas é um limitador mesmo. Gente, vocês já podem encaminhar as perguntas, tá? Escrevam, enfim, encaminhem para cá. E, enquanto isso, eu tenho algumas perguntas específicas assim, para cada um dos nossos escritores. Eva, você começou ilustrando, né, livros e depois escrevendo. Eu queria saber como é que foi como é que foi você virar, se transformar em escritora? O que começou, o que veio antes foi ilustradora, ou as duas coisas nascem juntas? O que você profissionalmente exerceu antes foi a ilustração? Conta um pouco dessa história.
Eu comecei fazendo histórias sem texto, né? Não fazendo ilustração para outros autores, fazendo histórias sem texto. Meu universo todo sempre foi muito visual, eu me relacionava com o mundo através do olhar, e depois eu comecei a criar histórias. As histórias sem textos, elas são relativamente limitadas, você não consegue contar qualquer história só com imagens. Então, quando eu comecei a inventar histórias mais complexas, eu me vi diante da contingência de escrever, o que era complicado para mim, porque para mim esse universo visual, tintas, desenhos, pintura, era muito mais familiar do que as palavras. Mas eu fui ao longo de, acho que 20 anos, 15 anos, aí me aproximando das palavras devagarzinho, começando com textos pequenos, e hoje eu estou quase que no avesso disso. Eu estou absolutamente apaixonada pelas palavras, leio muito mais e estou nesse universo e me deparo muitas vezes com questões bastante complexas, que é assim, escrevendo o livro juvenil, que é assim, como que as palavras podem contar das imagens, porque as imagens que eu invento, muitas vezes, ela tem muitas... né, caras, personagens, roupas, etc., paisagens. Como traduzir isso? Como contar isso com palavras? É complicadíssimo, né? Existem coisas que são mais fáceis de contar através de um desenho, coisas que são mais fáceis de contar através do cinema ou do movimento. Então, por exemplo, se tem uma cena de batalha numa história, uma luta, né? Uma cena de ação, como você conta isso pelas palavras? Quer dizer, o cinema, ou a imagem e a palavra oral é muito mais adequada do que a palavra escrita. Então, você fala assim, o fulano levantou o braço, soltou. O tempo da palavra é diferente e é dificílimo, por exemplo, descrever uma cena de ação ou até descrever um visual que está na minha imaginação sem conseguir distorcer, porque muitas vezes a nossa imaginação visual, ela se aproxima do onírico, né? Ela não tem a textura do papel, ela não tem a textura da tinta, ela é mais próxima do sonho, então são imagens quase que fluidas e com cores, com brilho, né? Como traduzir isso em palavras? Então, para mim, isso é um tremendo desafio e, digamos assim, é um novo desafio. E eu confesso que eu atualmente tenho até um pouco de mau humor, assim, falo assim, poxa, eu preciso desenhar, eu quero escrever. Inclusive porque escrever não ocupa o raciocínio, ocupa outra área. Eu consigo ouvir rádio, ouvir notícias, falei, desenhar, parece que são as zonas diferentes do cérebro. E escrever não, escrever eu preciso estar em silêncio para escrever, porque eu preciso estar absolutamente concentrada com a minha mente, com o meu raciocínio. É mais ou menos isso. Hoje temos muitos ilustradores, né, também escrevendo, né? Vários deles que você citou ali são, né, hoje começaram ilustrando e escrevendo, né? Quase uma tendência, talvez sentindo essa mesma necessidade que você sente. É verdade. Os ilustradores têm um perfil muito interessante, porque são, em geral, pessoas tímidas, falam pouco, né? São até menos competitivos, eu tenho observado isso nos meus 30 anos, são menos competitivos que os escritores e mais desajeitados, assim, para essa coisa mais burocrática da vida. É meio, sabe, inaptos, assim. Mais artista, assim, né? Mais artista, desligado, ligado num universo. Mas eu vejo muita gente, inclusive porque aqui eu vou fazer quase que um protesto, eu sei que tem ilustradores na plateia aí que viraram escritores, que o que se paga por uma ilustração é um absurdo de um tamanho, se paga tão pouco, e o ilustrador é tão importante no livro infantil, que ele se sente, acho que, injustiçado. E ele tem essa fantasia, essa imagem, né? essa coisa toda na cabeça, que ele até pode passar a ser um escritor, né? Eu quero só fazer um pequeno parênteses aqui sobre a ilustração, que não deu tempo de falar, que é assim... muitas vezes a gente não tem a consciência do quanto a ilustração é importante num livro infantil. A gente acha que é um mero enfeite, um entretenimento, ou alguma coisa para chamar a atenção da criança. Eu acho que a presença, assim,
presença constante da ilustração no livro infantil é porque a criança, ela domina esse código visual. Ela sabe ler uma imagem, ela sabe ler a expressão física, a expressão do rosto, ela sabe perceber o clima da ilustração, se é um clima dramático, se é um clima bem-humorado, engraçado. Ela sabe ler isso antes de aprender a escrever e a ler. Então, a ilustração aqui tem quase que uma função também de fazer uma ponte, né? De fazer uma ponte de aproximação, de afeto, de uma série de coisas, entre uma série de coisas que não dá tempo de se estender aqui. Então, acho que a ilustração precisa ser revista. A gente não tem crítica de imagem, né? A gente não existe crítica de imagem como existe. Aliás, de texto existe muito pouco também, né? A gente sente muita falta desse diálogo. Mas é isso, já falei demais. Obrigada. Léo, queria que você falasse sobre o seu último trabalho, né? Pelo menos é o que consta, como a produção é grande, eu fico sem saber direito quais são os últimos, mas esse Perdido no Cyberespaço, da Larousse, né? Que tem interatividade. Queria que você falasse sobre ele. Esse livro, na verdade, ele já tem uns 3 anos, depois dele já vieram outros, mas é um texto interessante da gente falar aqui. Ele é um desdobramento, uma ficcionalização, uma exploração no campo ficcional da minha dissertação de mestrado. Eu fiz uma dissertação de mestrado na Escola de Ciências de Informação de 96 a 98 sobre narrativa na internet, uma coisa que na época praticamente ninguém estava estudando. Assim, o André Lemos, lá na Bahia, o Sérgio Caparelli, no Rio Grande do Sul, e não tinha praticamente nenhuma bibliografia em português, então foi uma loucura fazer aquela dissertação. Mas eu estava interessado nisso, né, em ver o que esse universo da internet, do hipertexto, da multimídia, da interatividade, do aleatório, essas coisas todas, como é que isso poderia ou não interferir na criação literária. E fiz lá a minha dissertação, analisei um punhado de obras que estavam experimentando isso, né, e na época em disquete, assim, em CD-ROM, aquelas coisas que nem existem mais, enfim. E aí, depois que eu terminei, muita gente me perguntava o que era. Às vezes eu vou muito em escola, né, visitar alunos que leram meus livros, sou muito convidado para ir em escola. E aí eu fui, muitas vezes eles me perguntavam, você acabou seu mestrado, sobre o que é? E eu tentava falar, assim, o pessoal ficava me olhando assim, o que esse cara está falando, que loucura que é essa? E aí eu comecei a pensar, quem sabe eu criar alguma história, uma narrativa bem-humorada, leve, que trabalhe com isso. E aí eu criei essa história de um escritor que se chama Léo Cunha, né, a coisa da autoficção que o pessoal estava falando na mesa anterior. Então é um escritor que se chama Léo Cunha, que é eu, mas não sou eu, né, mais ou menos assim. E que ele se perde, ele entra na internet e se perde lá e não consegue sair. E o livro inteiro é ele conversando com o leitor, tentando pedir ajuda para descobrir onde que ele está, como que ele sai dali, o que isso aqui significa. E nessa história, que é uma história de humor, né, contada em versos, mas versos livres, não tudo rimado nem nada. E aí aparecem várias questões que eu fui trabalhando teoricamente na dissertação, mas aparecem de uma forma lúdica. É um livro de brincadeira, não é pedagógico, não ensina nada. Então, aparece a questão dessa não linearidade, do diálogo, do intertexto, do hacker, da memória, da espacialização e um punhado de coisa, só que aparece de uma maneira divertida. E é um livro que ficou muito legal, a ilustração do Guto Lins, que é fantástico, um designer maravilhoso. Então, você lê o livro como se você estivesse dentro da internet. Assim. Realmente Pena que eu não tenho a imagem para mostrar para vocês, mas quem tiver essa curiosidade, é um livro da editora Larousse, Perdido no Ciberespaço. Maravilha, obrigada. Márcia, como você veria o Lobato hoje, né? Como é que ele estaria situado hoje no nosso meio, com os livros digitais, e como você pensa, você como biógrafa né? Ele acho que estaria feliz da vida, porque ele era absolutamente antenado com as novidades, ele estava sempre buscando alternativas, não é Marisa? Ele não era uma pessoa passiva e que ficava... Inclusive, aconteciam alguns fatos interessantes, né? Quando chegou um italiano lá dizendo que descobriu o moto perpétuo.
Assim, já sei, a eletricidade vai se gerar sozinha, por conta própria. Ele pegou esse homem com a família inteira, instalou na casa dele, deu dinheiro, manteve. Imagine uma loucura dessa. Então, tudo que era um sonho, tudo que eram possibilidades de inovação, tecnologia, o Lobato abraçava, ele ia atrás, ele assumia. Então, com certeza, ele estaria aí nos e-books, né? Na internet, e muito da obra dele também já está adaptada para televisão, tem jogos e está aí disponível para as crianças. E, de certa forma, também essa questão do politicamente correto vira uma camisa de força que acaba tirando a graça e descontextualizando as obras dos tempos em que elas foram feitas, porque elas dialogam com todas as contradições do seu tempo, certo? Ela é fruto daquele meio. Então, se você começa a corrigir a Emília, ela não pode mais falar negra beiçuda, tem que afrodescendente, por aí vai, para de matar bicho e tudo, você perde todo o sabor, você perde a referência histórica, então fica uma bobagem, né? É algo assim que vira censura. Agora, fora isso, eu só queria falar mais uma coisinha dessa questão da tendência, dessas tendências internacionais, né, que a Marisa falou que foi algo selado assim pela cultura da paz, mas isso foi selado pelos países ocidentais. E eu acho muito importante hoje a gente também tentar sintonizar e fazer alguma ponte com os países do Oriente Médio, os países do Oriente Distante. A gente sabe, por exemplo, qual é a literatura infantil no Irã, na Turquia, na Síria, na Líbia, o que está se produzindo nesses países. E, aliás, não precisa nem tão longe, né, da Primavera Árabe, que está aí, provavelmente essa literatura infantil ali vai estar recuperando todas essas questões que estão ali em ebulição no chamado Oriente Médio. Agora, isso vai ser trabalhado. Agora, não precisa nem muito longe. Qual é o diálogo que o Brasil tem com aí os vizinhos norte-americanos da América Latina? Recentemente, faz uma questão de 2 anos, o Menino do Narizinho Arrebitado foi lançado na Argentina com o prefácio da Cristina Kirchner, né, a presidente, que falou que lia aquilo, que lia Lobato em espanhol nos anos 50 e 60, quando foi lançado ali. Depois ele ficou morto, esquecido, e foi relançado agora. Agora, o que se faz na Venezuela, na Bolívia, no Peru, aqui nos países à nossa volta, né? Então, eu acho que é fundamental que essa literatura infanto-juvenil hoje, nesse mundo globalizado, que a gente discute todas essas questões que estão sacudindo o planeta inteiro, dialogar com as produções contemporâneas dos outros países, que não seja apenas Estados Unidos e Europa, né, o bloco europeu, mas também esse chamado Oriente Médio, a China, por exemplo, e principalmente esses vizinhos, os nossos, né, irmãos aí latino-americanos, porque, por mais que o Brasil negue isso, nós somos todos frutos de uma herança igualmente colonialista. Então, eu acho que é muito importante a gente estar atento a isso. Márcia, fizeram a pergunta sobre o lançamento do Lobato na Argentina e se seria lançado no resto do mundo, enfim, em outros países. A ideia era essa, de que foi lançado ali com um certo sucesso na Feira do Livro há 2 anos. A Marisa também estava presente, né? E a ideia era lançar todas as obras dele e estender para a América Latina, que já que está traduzido para o espanhol, por que não acabar também levando para os outros países? Então, há esse projeto de levar Lobato para a América Latina toda. Gente, temos muito pouco tempo. Tem 2 perguntas aqui para a Marisa. Uma delas, Marisa, qual a relação entre a qualidade da literatura infantil da época de Cecília Meirelles e Lígia Bojunga e da literatura infantil atual? Eu acho que ela misturou um pouco a época da Cecília com a da Lígia, que são épocas diferentes. Outra pergunta? A outra é 2, na verdade. Uma para a Eva e uma para você. Tá? Se você puder responder essa, porque são... Tá, eu só queria acrescentar uma coisinha na minha apresentação. Eu atualmente sou professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui de São Paulo, e acho que você só mencionou a Unicamp, né? Mas eu acho que tanto Cecília Meirelles quanto Lígia Bojunga são excelentes escritoras,
A obra delas circula atualmente, portanto, são obras que dialogam com o tempo contemporâneo nosso, esse terceiro milênio. E, no caso da Cecília Meirelles, é uma obra que vem se mantendo em diálogo constante. Mas eu queria escapar um pouquinho da pergunta para retomar o que o Léo disse. Esse livro que ele comentou realmente é maravilhoso, é muito bom. Eu acho que ele sinaliza uma outra característica básica da literatura infantil e que é outra das razões pelas quais ela anda a passos de gigante, é que, num certo sentido, a literatura infantil ela é um gênero precursor em relação à internet e à multimídia, em oposição a outra literatura. Até porque, como a literatura infantil ela tem uma força muito grande na visualidade dela, na imagem, no objeto concreto, livro, ela dialoga com mais facilidade com uma geração que tem um mundo visual via internet, que tem som, que tem tudo isso. Então, eu acho muito interessante, esse livro do Léo, eu atualmente estou até trabalhando com esse teu livro, porque ele é um dos precursores da inclusão da internet dentro da temática da literatura infantil. E se você pegar outros livros muito contemporâneos de hoje, você tem, ainda que você não tenha uma história que tematize a internet, você tem o apelo para o Facebook, para o blog do autor, para a comunidade dos leitores. Então, você está transformando o livro num dos objetos de uma cultura multimediática que começa pela literatura infantil mais tradicional, que é ilustrada, etc. E tal. Acho que isso é super importante da gente marcar e da gente estar atento. Até porque, ainda em relação a números, a próxima compra do governo brasileiro vai ser uma compra que vai investir 30% do valor gasto nos livros em e-books. Então, nós temos uma preocupação muito grande, porque houve um manifesto dos professores que os professores não queriam isso. Mas não pensa que é porque os professores adoram ler, é porque os professores não sabem mexer com e-books, eles disseram que eles não queriam que os alunos soubessem mais do que eles. Mas nós estamos efetivamente nas vésperas de uma super mudança de materialidade da cultura verbal. Marisa, ainda com você, a pergunta é do Paulo Torres. Fiquei surpreso com o número de livros voltados para as crianças, 70 milhões. Pergunto quanto disso provém de autores brasileiros versus traduções e outros gêneros, e obras originárias. Fora. Não, infelizmente, esse papelzinho não responde essa pergunta e eu desconfio que essa pergunta não tem uma resposta objetiva. Mas ela é uma chance ótima assim, para nós nos sensibilizarmos e sensibilizarmos todos os órgãos a que nós temos acesso, a começar pelo Instituto Cultural Itaú, pela necessidade de levantamentos mais específicos e mais pontuais relativos a questões de literatura. Eu acredito que a maior parte desses livros são livros de autores nacionais. Eu acho que, por várias razões, a qualidade da literatura infantil brasileira é muito grande, é indiscutível, é reconhecida internacionalmente. O Brasil tem ganho os maiores prêmios internacionais de literatura infantil. E, ao mesmo tempo, essa exigência dessa coisa do politicamente correto é muito brasileira. Então, é difícil que um estrangeiro atenda a esses padrões de exigência fixados pelo grande comprador dessa literatura, que é o governo brasileiro. Então, eu acredito que são brasileiros, mas valeria a pena a gente tentar queimar todos os cartuchos possíveis para que, digamos, daqui a um ano a gente possa ter um atlas da literatura infanto-juvenil brasileira. Não é mestre em mapeamentos, né? Quem sabe isso aí fica uma provocação aí para... Se o Claudinei estiver ouvindo a gente, já fica uma Claudinei, sugestão. recado aí, ó. Excelente. Na apresentação do Léo, eu omiti que ele foi vencedor do Rumos daqui do Itaú, né, na categoria jornalismo cultural, né? Uma coisa da sua biografia. Eva, uma pergunta para você. Quanto se paga para um ilustrador? Você disse que é muito pouco. Abra o jogo. Olha, paga-se por página, né? Um editor paga por página. Ele não tem essa consideração de que o ilustrador também vende o livro. Digamos assim, um autor, ele ganha uma porcentagem, né, que são os direitos autorais. Um ilustrador ganha um preço fixo. É muito diferente. Então, para ele não faz diferença se o livro vai vender muito ou não. E paga-se por volta, eu acredito, né? Paga-se assim, tipo, pelo tamanho, né,
da ilustração, uma ilustração que se chama vinheta, uma ilustração pequena. Existem ilustrações de meia página e de página inteira. Eu acredito que se paga até de R$300 a R$500 por uma página de ilustração, o que é um absurdo, porque é uma ilustração que leva aí muito tempo para fazer. Então, se você considerar que o ilustrador tem pelo menos 4 dias para pensar na ilustração, botar isso no papel, às vezes modificar, pintar, encaixar isso dentro da diagramação, você imagina, se ele levar 4 dias para fazer uma ilustração, quanto dá por mês? É uma vergonha. Eu acho uma vergonha, uma falta de consideração. Está há décadas que não sobe esses preços. Os ilustradores não têm força política, porque, como tem muita oferta, né, existe uma geração nova de ilustradores aí, muito farta, que são os filhos dos hippies, que viraram todos artistas, e são ótimos, e são pessoas que estão fazendo um trabalho de grande qualidade, são pessoas com uma liberdade incrível, e tanto que, só um dado curioso aqui, existe muito mais ilustrador do que escritor atualmente. Os editores se queixam até de que faltam escritores novos nessa geração nova. Digamos assim, eles foram... proposta para o público. Tem essa estatística, assim? Não sei se é estatística, eu já ouvi essa queixa de muitos editores que sentem falta de textos bem escritos. Não é que faltam textos nas editoras, mas faltam textos estruturados. Porque, digamos assim, o trabalho de arte, ele é mais livre, ele é mais solto, você pode fazer você não precisa de uma estrutura lógica grande. O trabalho do escritor, não. Se ele não tiver, ao mesmo tempo que a criatividade e a sensibilidade, se ele não tiver um pensamento lógico estruturado, não escreve, não põe uma história em pé. E, ao mesmo tempo, fazer essa mescla, né? Para não ficar aquilo que a Marisa Lajolo falou, de fazer um trabalho raso, didático, só em função de parâmetros curriculares, um trabalho estereotipado, que vem em função de dinheiro, de ganância e tudo mais, né? Faltam esses jovens escreverem e mergulharem em si mesmos. Eu acredito muito naquilo que ela falou do Tolstói, né? Se você fala da sua aldeia, você se torna universal. Quer dizer, é esse mergulho humano em si mesmo é que você chega no outro. O caminho não é assim, vou escrever um livro para os parâmetros curriculares, porque assim eu vendo para o governo. Isso não acontece, ele fica raso, ele não tem profundidade. À medida que você se aprofunda nas suas questões, nas suas angústias, na sua alegria, todos os conflitos humanos aí que é de todo mundo, você consegue chegar no outro. Existe toda uma discussão também em relação a isso, né? Dessa criação já endereçada aos prêmios, e, enfim. O que você acha disso, Marisa? Eu acho melhor não achar nada. Tá bom, tá certo. Tudo bem. Bem, gente, já estamos no final da nossa mesa. Queria agradecer aqui nossos autores, Marisa Lajolo, Márcia Camargos, Léo Cunha, Eva Furnari, a vocês, e convido para a próxima mesa às 20 horas. Obrigada.